você perdeu a virgindade com que idade? Você lembra? Com 17 para 18 anos. E foi especial? Não, eu queria só deixar de ser virgem. É mesmo? Porque eu comecei modelo com 16 anos e eu tinha apelidos, as modelos não falavam assuntos por eu ser virgem e estava muito chato. Eu chegava em casa chorando, falava pra minha mãe que eu queria deixar de ser virgem. Ela falava, calma, vai ser no momento certo. E não era no momento certo. Eu tentei, inclusive, eu tenho uma coisa, só pra vocês imaginarem uma cena uma vez, eu fiquei pelada na frente de um cara, falei, vamos, o cara olhou pra mim e falou, você é virgem, né? Não. Olha. Então me atrapalhava ser virgem. Não era uma coisa bacana, não era uma coisa legal, sabe? Mas Sim, te atrapalhava atrapalhava no que exatamente, assim? Não sei, na cabeça das pessoas era muita responsabilidade, de repente. E eu era conhecida como símbolo sexual e era virgem. Eu não sei, era uma situação, assim, pra mim que não era agradável eu ficar naquela posição, porque fora que eu não me conhecia. Sim. Então, é ruim na fotografia você fazer cara de tesão ou de sexo se você não se conhece, você não sabe o que é isso. E eu queria logo e não Quebrar, conseguia. né, esse tabu. Foi assim. mais de uma pessoa. Foi uma outra pessoa também que eu falei, eu acho que agora vai funcionar, vou. E aí a pessoa estava indo para um hotel e aí eu falei, preciso dizer, né, que eu não transo, né? Preciso dizer, como é que eu vou dizer? Que eu não transo, aí eu comecei, olha, então, eu não tomo pílula. Aí a pessoa falou assim, como é que você faz? Eu falei, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Eu não faço. A pessoa virou o carro. Vamos tomar um sorvete? Vamos esquecer isso? E eu, não. Gente, mas eu preciso só que você me coma pra eu resolver umas coisas aqui. Era um negócio por aí. Então, é uma então situação. foi prático pra você. Foi uma escolha de... vamos ali tirar minha virgindade. Era isso. E alguém topou. Um felizardo. Foi esquisito, não foi bacana. E aí, tanto é que não foi legal, foi no meu carro, foi uma coisa assim, uma situação muito ruim. E logo depois eu conheci o Pelé, eu tava com o Pelé. Então, pra mim, a descoberta tudo foi com ele. Eu tentei com esse meu namoradinho, forcei a barra, forcei muito a barra. Foi muito ruim, porque hoje eu sei que é ruim. Foi ruim, não foi nada hoje legal. Você tem essa Eu tenho noção do que foi isso, sabe? Que foi só... Opa, vai, eu quero. Eu acho que já deu, né? Já foi, então vambora, sabe? Foi uma Pronto, coisa, tipo, tirei da frente. E não foi assim. Então, na realidade, o meu conhecimento sexual, o que era pegar, olhar, ver, é isso, assim, é assim, enfim, foi realmente com o Pelé. Aí depois, vocês viveram uma relação e tinha amor envolvido, né? E é diferente. Com 6 amor, anos, né? Assim, e eu acho que nem ele acreditava. Ele até falava assim, depois disso, ele falou, não acredito que você não sabe isso, não acredito que você nunca tenha visto isso, não acredito que você nunca tenha feito isso. Eu falei, mas que horas que eu ia ter feito também, né? Ninguém tinha queria. Ninguém, Não tinha ninguém. Ele foi seu primeiro amor, então, né, o Pelé? Na realidade, eu posso considerar, não foi a primeira transa por esse acontecimento ali. Por essa vírgula desse menino que apareceu, de repente, do nada. Mas realmente foi a primeira transa, porque eu transei realmente com um homem do jeito que deveria ser e tal. Foi com ele. E você dizia que existia o Pelé e o Dico? Dico, é isso. Era que o apelido você conhecia dele. o Dico, que muitas pessoas não conheciam esse Dico, conheciam o Pelé, né? Inclusive, ele mesmo falava sempre na terceira pessoa. Eu, na minha opinião, ele não era nem dupla personalidade, ele tinha 3, porque ele tinha, o Dico, o Edson e o Pelé. Então, às vezes ele era o Edson, às vezes ele era o Dico, que era esse cara com quem eu me relacionava, a gente jogava buraco, era brincalhão e tal. E o Pelé, que era a personalidade, e que ele mesmo dizia que ele tinha que ter outras mulheres e tal. E ele falava assim... Por isso que ele inventou aquela história de amizade colorida que eu ficava repetindo, porque eu com 17 anos eu repeti o que ele falava, né? E aí era essa coisa, tipo assim, ele dizia... as mulheres ficam dando em cima do Pelé, ficam querendo ficar com o Pelé. Hoje... Mas não se preocupa, que na hora que o Pelé tava transando, eu tava pensando em você. Ele falava isso pra você? É um machismo, né? Assim, e eu achava isso... Ficava na dúvida se era uma declaração de amor, se era se eu tinha que agradecer ou se eu tinha que aceitar uma traição sem querer, entendeu? Sem achar que isso era legal ou era normal, ou que eu também queria, porque não era uma relação aberta, nem sabia o que era isso. Sim. Eu não podia fazer tudo, ele podia fazer tudo, porque ele não era ele, era o Pelé que fazia. O Pelé. Então era um negócio muito doido na minha cabeça. Então,
lembrando que foi minha primeira relação. Então, eu não sabia o que era uma outra relação e comparar, dizer, não, mas a outra era mais sadia, ou a minha outra relação era bacana, não era assim. Não tinha tido. Não teve um parâmetro, né? Do que seria o natural e não. E você foi ter esse entendimento quando? Obviamente, quando eu me separei dele, aí eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho sem me relacionar com ninguém. E eu conheci o Beco, o Ayrton. Eu amo os apelidos. Aí o Beco, aí que eu me descobri como mulher. Aí que eu realmente... Porque o Dico, o Pelé, ele me deixou com alguns traumas. E o Beco tentava me tirar esses traumas, sabe? Você abriu o jogo pra ele, do que você sentia? Não, inclusive, porque ele sabia. Quando eu ia transar com ele, eu falava algumas coisas. Ele dizia, mas quem te falou isso? Quem te botou isso na cabeça, que isso é certo? Quem te deu essa... Ué, a única pessoa que eu tive, né? Por 6 anos. E aí ele falava, não, tá tudo errado. Vamos começar tudo de novo. Reseta. Aí ele teve, sabe? A gente ficou 2 anos juntos e depois que a gente separou, a gente ainda continuava assim, reencontrando. Vocês tinham remembers? Tinha, sempre, uma hora marcada, era sempre uma coisa assim. Mas depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, não. Ele foi muito fiel, a gente não se viu nem nada. E aí depois teve a fatalidade. Nossa. E que você disse em algum momento que você meio que pressentiu também, né? Que esse acidente iria acontecer. Eu falei para algumas pessoas, eu estava botando a voz num disco e isso foi no sábado. E aí eu tinha falado que eu achava que ele ia sofrer um acidente no domingo e na segunda-feira eu ia atrás dele. Eu falei isso para todo mundo no estúdio. Eu falei, porque eu sabia... Eu tenho umas coisas muito doidas. Você é sensitiva? Eu tenho umas coisas muito doidas. Eu ouço vozes, sabe? Eu sinto, às vezes vem por sonho. É umas coisas muito loucas que se eu te falar, vocês não vão entender direito, sabe? Porque nem eu entendo. Às vezes uma sensação... Não, eu sabia quando ele ia ganhar, eu sabia quando ele ia se machucar, eu sabia... Às vezes eu fechava o olho e ele dizia, e aí? Eu falava, engraçado, eu vejo você ganhando, mas eu não vejo você subindo no pódio. Aí fechava o olho de novo, você não vai estar subindo no pódio. E realmente acontecia. Ele me ligava do Japão e dizia, cara, eu ganhei, mas eu não subi no pódio, não me deram, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu ficava assim, às vezes, olhando pro telefone e ficava assim, para ele me ligar. O telefone tocava e dizia, para de pensar em mim que eu não consigo. O que você quer? Fala. Olha, então eu tinha essa ligação também como casal. Essa sintonia muito doida, muito doida. Que eu nunca tive isso com mais ninguém, de ficar, tipo, me liga, eu quero falar e tal. Uma coisa de alma, né? Uma relação de alma. Porque as minhas relações foram poucas relações, mas muito fortes, sabe? Uhum. Eu não tive assim muito. Depois eu até queria. Depois, quando eu me separei dele, e aí depois eu pensei em ser mãe, aí depois eu falei, não, eu preciso aproveitar, eu preciso dar, coisa que eu nunca tinha feito. Porque eu queria, né? E aí? Queria distribuir. Eu não consegui. Aí eu tive o Luciano, que eu queria ser mãe, a minha relação era essa. Aí a gente se separava, e eu ficava pensando, não, sou mãe agora. Não posso botar qualquer... Você sabe como é que é a cabeça de mãe. Muda pra caramba. Muda muito. Aí eu falo, não vou botar qualquer pessoa na minha casa, não vou botar na minha vida. E aí, danou-se. Aí depois, quando a Sasha começou a crescer e eu conheci o Ju, eu falei pro Ju, olha só, eu quero que você seja meu PA, sabe? Vamos fazer... PA é o famoso pau amigo. Vamos fazer isso, vamos deixar claro. Ele, claro, vamos deixar claro. Só que a Sasha tinha 14 anos. Eu falei, não posso apresentar, esse é meu PA, minha filha. Não dá. Eu falei... E esse PA tá vindo muito aqui, né? Então tá muito na minha vida. Então... E aí eu falei pra ele, então eu vou te apresentar como namorado. Ele falou, não, você falou que eu ia ser seu PA. Eu falei, mas eu tenho uma filha de... Ele com 9, uma filha de 9. E eu com a filha de 14. E a filha de 9 falava, vocês são... amigos? Mentira! Ela fazia assim? Mentira! Ai, que maravilhoso! Luca, vocês são amigos. E a Sasha estava achando esquisito eu vendo mais de uma semana seguida. E aí eu falei, você vai ser meu namorado. E se não der certo, não deu certo. E nisso a gente já está 10 anos juntos. E eu é a pessoa que eu quero morrer do lado. É muito lindo ver a relação de vocês. Assim, nossa, né? E é interessante. Tu não tem ideia, Gi, vocês não têm ideia o que é esse cara na minha vida. Ele chegou no momento certo. Eu tive várias perdas, eu tive várias mudanças. E a minha mãe, ela foi criada por cigano. E ela dizia na minha mão, quando ela lia, que ela falava assim, a pessoa que vai chegar na sua vida é a pessoa que vai te trazer poesia, vai te trazer alegria, vai somar. E os primeiros 30 dias da minha vida, ele fez 31 poesias. É quase que uma poesia por dia, fez até mais.
Ele fez músicas, ele não para. Quando ele tá lá em casa, ele tá ou no piano, no violão, na guitarra, tá sempre cantarolando, tá sempre me fazendo rir, sabe? E é uma relação que se vocês convivessem um pouco mais com a gente, vocês iam ver que é um negócio assim, tipo, ele aplaude, ele quer me ver sempre bem. Ele te eleva, né? Ele leva, não é um cara âncora, sabe? Ou que compete, ou que tal. Ele tá sempre querendo me ver. Você tá bem, eu tô bem. Você vai fazer esse trabalho que vai dar tudo certo. Eu tô contigo, é uma parceria, mas né? pra gente que tá de fora, a gente consegue ver isso, assim, essa cumplicidade, companheirismo de vocês dois, sabe? É muito bonito ver. Por mais que a gente não esteja dentro da vida de vocês, a gente consegue ver isso. É uma leveza, é um relacionamento leve, né? Onde um coloca o outro pra cima. E como é que faz? Como é que ele chegou em você? Como é que faz pra dar em cima da Xuxa? Então, na realidade, fui eu que dei em cima dele. Isso é uma marca sua, né? Você escolhe os seus namorados, né, Xuxa? Porque ninguém chegava perto de mim, então eu tinha que chegar. Porque as pessoas acho que não acreditam, acham que você não vai querer. Né? Acho que eles partem desse princípio, teve né? alguns caras que eu dei em cima, eles falavam assim, olha… Não vai rolar. Não consigo. Não consigo com você. Obrigada por você ter pensado em mim. Agradeciam. Muito obrigada por você ter pensado em mim, mas não vai acontecer nada. E aí não acontecia mesmo. Eu tentava. Gente, imagina, um furacão, eu tentava, né? E eu tinha que dar em cima, sabe? O do Luciano fui eu que dei em cima. Do Ju fui eu que dei em cima. Do Ju, ele veio na minha vida quando eu tava com um pouquinho antes do Beco, nesses 1 ano e meio que eu fiquei separada do Pelé. Imagina, eu tava com 24, 25 anos, eu tava subindo as paredes, né?